Livro Fome de Poder, autor Ray Crocker, com Robert Anderson. Oitava parte. Estávamos todos confiantes que sim, mas não queria passar o bastão para Fred Turner naquele momento e fazê-lo entrar em uma situação de dificuldade. Demorou quase um ano para recuperarmos o número de clientes. E então, em 1967, terminou de maneira muito lucrativa, porque um aumento de 20% nos preços do nosso produto incrementou bastante a receita das lojas da nossa empresa. Além de, é claro, também não causar nenhum mal aos nossos franqueados. Outra coisa que tínhamos na chapa e estávamos observando atentamente ao longo de 1967 era o nosso projeto nacional de publicidade e marketing, que estava sendo desenvolvido por Paul Chater, que havia trabalhado em nossa conta pela Dearson em Chicago. Fred contratou Paul para dirigir o nosso departamento de publicidade e promoções depois que ele ajudou a formar o Operation National Adverse, que nos permitiu lançá-lo na televisão em nível nacional. O Open Day é financiado por uma contribuição voluntária de 1% da receita bruta das vendas por licenciados e lojas da empresa que pertence ao programa. Os operadores valorizam demais a força publicitária nacional que o Open Day oferece. O pequeno empresário não daria de bom grado 1% do seu faturamento bruto para promover sua loja com o nosso tipo de comerciais e coisas como a contribuição do A Noviça Rebelde na rede televisiva? Só se fosse louco para não fazê-lo. Além disso, os operadores contribuem com uma porcentagem de suas vendas brutas para uma cooperativa de publicidade em seu mercado local. As cooperativas mantêm suas próprias agências e executam suas próprias campanhas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela corporação. Gostei do método de Paul Church, pois ele era um homem de detalhes em seu ramo e estava na mesma sintonia que eu com relação à imagem do McDonald's. Por exemplo, estudou-se muito para a criação da aparência e da personalidade de Ronald McDonald, inclusive a cor, a textura da peruca. Adorei Ronald, assim como as crianças. Mesmo o sofisticado pessoal da revista Esquire o amou tanto que o convidaram para a festa da década, voltada aos principais jornalistas dos anos 1960, e escolheram o McDonald's como fornecedor para a ocasião porque tivemos o maior impacto da década do hábito dos americanos de comer fora. No começo de 1968, eu estava pronto para entregar o bastão a Fred Turner, e ele o pegou sem perder o passo. Como presidente e depois diretor executivo-chefe, Fred avançou com os programas que eu tinha começado e criou algumas dinâmicas, variações de cunho próprio. De certa forma, isso foi nepotismo, pois, embora eu não tenha filhos, Fred tem a idade aproximada de um filho meu, e também os desejos e a aptidão para o negócio que eu poderia desejar. Então, costumo dizer que tenho sim um filho, cujo nome é Fred Turner. Ele nunca me decepcionou. A grande expansão da empresa nos últimos 5 anos se deveu ao planejamento e à visão de Fred, e ao trabalho de Ed Timothy, dos demais membros da equipe de executivos de Fred. Com novos operadores, ele tentou recuperar o mercado canadense do McDonald's. Harry havia feito um acordo antes de deixar a empresa para licenciar a maior parte do oeste do Canadá a um homem chamado George Tibble. A área de Ontário foi licenciada para George Curran, que fora advogado em Chicago. A apresentação de Corro a nós ocorreu por meio de um cliente que queria obter uma licença do McDonald's. George veio para a Califórnia para me falar sobre isso, e fiquei impressionado com ele. Eu lhe disse: filho, o melhor conselho que posso lhe dar é sair do direito e entrar no McDonald's. Acho que você tem o que é preciso. De fato, o cliente dele não entrou no McDonald's, mas George sim. Fred Turner, apesar de toda a consideração por George, achava que ele não deveria ter todo esse território. Fred considerou o mercado canadense muito semelhante aos dos Estados Unidos, mas com muito menos concorrência. Então, começou a comprar de volta as grandes licenças territoriais.
Foi uma ação muito ousada. Os acionistas poderiam questionar a sensatez do licenciamento de uma área e então, 2 anos depois, comprá-la de volta muito mais caro. Fred, porém, acreditando piamente no potencial do Canadá, não permitiu que a possibilidade de críticas adversas o desacelerasse. Pensei, esse é o meu garoto. O McDonald's Canadá se tornou agora um dos nossos mercados de maior crescimento e um dos mais lucrativos. George Cohan é o presidente e seus operadores têm um espírito de desbravadores. Eles alcançaram uma média de US$ 1 milhão em vendas para todas as suas lojas, o que os coloca bem à frente dos Estados Unidos. Havia outra coisa que eu precisava fazer para colocar nos trilhos a situação no escritório de Chicago. Pedir a June Martino que se aposentasse. Foi difícil para mim. June era uma pessoa maravilhosa e tinha sido um tremendo trunfo para a organização. Mas fazia parte do antigo regime e sua postura não funcionava mais. Fizemos com ela o mesmo acordo que com Harry Shanahan. No entanto, June manteve suas ações, o que a tornou extremamente rica. Ainda a encontro de vez em quando. Ela é uma diretora honorária da corporação e faz um bom trabalho para o McDonald's na área de Palm Beach. Uma coisa que June e eu sempre teremos em comum é o amor pelo McDonald's. Quando voltei para a Califórnia, estava ansioso para passar algum tempo sentado ao sol em vez de batalhar diariamente na direção da empresa. Queria pensar menos nos negócios, talvez 18 horas por dia em vez de 24, e queria imaginar futuras atividades para o McDonald's. No entanto, um estranho tédio me assolou quando passei a fazer isso. Sentia-me inquieto e ainda mais irritado do que o habitual. Talvez fosse uma espécie de premonição da grande mudança que estava prestes a ocorrer na minha vida. Os operadores da região ocidental agendaram sua convenção em San Diego e convidaram-me para discursar. Bem, pensei, sentar-me ao sol poderia esperar até outra ocasião. Esse era um período muito emocionante para o McDonald's. Com o novo presidente no leme, alguns acréscimos excepcionais maravilhosos surgindo em nosso cardápio, como o Big Mac e a Hot Apple Pie. O novo estilo de arquitetura para novas construções, novos uniformes e a abertura do nosso novo e belo campus da Universidade do Hambúrguer em Halcroft. É lógico, eu discursaria. Quanto mais pensava nisso, mais entusiasmado ficava com a perspectiva. Não há nada mais divertido para mim do que me associar a um monte de operadores e debater com eles. No entanto, havia um casal listado nas folhas de inscrição antecipada que me interessava particularmente: os operadores de Hype e Hype City, Dakota do Sul, Holland e John Smith. Capítulo 14. Passei 5 anos sem ver Johnny até nos encontrarmos na convenção dos operadores da região oeste em San Diego. Sinceramente, não esperava ser atingido pela mesma onda de emoção já sentida antes. No entanto, foi o que aconteceu. Na minha suíte no hotel havia piano de cauda, lareira e bar. Levei Carl Erickson, do escritório de Los Angeles, para dirigir meu novo Royals e cuidar do bar nas comemorações na suíte. Ele não havia negociado ser meu acompanhante de Johnny, mas, felizmente, foi isso que aconteceu. Compareci a um jantar na primeira noite da convenção e John estava lá com a mãe e Holly. Certifiquei-me que ela se sentasse ao meu lado. Holly, você se senta lá na outra ponta, comentei. Todos riram, pensando que eu estivesse brincando. Mal sabiam, e quando discursei depois de jantar sobre como havia alcançado tudo e que sempre desejei na vida, exceto uma coisa, não suspeitaram que o elemento ausente, tudo o que eu precisava para me sentir realizado na vida, sentava-se lá naquela mesma noite ao meu lado. Provavelmente pensaram que eu me referia ao impressionante recorde de vendas ou que o Coronel Sanders se tornara um licenciado do McDonald's ou algo do tipo. Johnny, entretanto, sabia. Eu sabia que ela sabia. E ela não estava fazendo cara feia. Uau! Eu me senti como um adolescente em seu primeiro encontro. Quando concluí meu breve discurso, percebi que todos iriam se levantar da mesa e ir embora. A noite acabara. Bem, não, por Deus, se eu conseguisse evitar. Calma, pessoal, falei.
Vamos até a minha suíte, tenho música para piano e drinks. O grupo concordou, inclusive Johnny e Holly. Ele não ficou muito por lá, apesar de todos estarem se divertindo, cantando e rindo. Johnny disse que ia ficar por um tempo. Depois de algumas horas, só restávamos nós, ela e eu, além de Carl, que se movimentava pelo lugar ajeitando tudo e parecendo desconfortável. Eu não o queria ali, mas não estava preparado para o tipo de confusão que talvez ocorresse se ele fosse embora. Assim, disse-lhe que continuasse na suíte. Johnny e eu conversávamos muito e perdi a noção do tempo. Sabia que o marido dela ficaria muito aborrecido, mas pouco me importava, pois John me contou que estava pronta para se divorciar, independentemente do que a família dissesse. Finalmente estava pronta para se casar comigo, não importava o que os fofoqueiros dissessem. Maravilha! Dormir estava fora de questão, mesmo depois que Johnny partiu, mais ou menos às 4 horas da manhã. Eu continuava como um peão, fora de controle. Carl, por sua vez, estava esticado no sofá, roncando como uma serra. Eu então lembrei-me que precisaria fazer o discurso de abertura da convenção naquela manhã. Entrei no banheiro e me olhei. Aí, pinguei um pouco de colírio nos olhos, peguei alguns álcool-ster. Depois, mais colírio. Em seguida, algumas aspirinas. Droga, não conseguia me lembrar do que ia dizer na convenção. Quando o evento começou algumas horas depois, olhava da tribuna onde me posicionava para aquela multidão de operadores, ainda sem saber o que ia dizer. Pensava apenas que Johnny e eu havíamos concordado que nos encontraríamos o mais rápido possível em Las Vegas, onde conseguiríamos nossos divórcios. Não sei o que disse naquela manhã, mas depois me falaram várias vezes que foi um discurso mais inspirador que já fiz. Johnny e eu viajaríamos em um cruzeiro pelo mundo. Johnny me pediu que fosse e contasse com sutileza as novidades a ela durante os 3 meses de viagem. Tudo bem, pensei que conseguiria lidar com essa situação. No entanto, apaixonado como fui por Johnny, quanto mais pensava em estar longe dela por tanto tempo, mais impossível tudo ficava. Primeiro, decidi que iria sair da embarcação em Hong Kong. Depois, mudei de ideia e fiz isso em Acapulco. Em seguida, por Deus, foi o canal do Panamá. Até que finalmente mandei tudo para o inferno e decidi que não haveria mais cruzeiro. Eu não queria magoar Jane mais do que o necessário, mas tinha de me divorciar. E de imediato, no entanto, assegurei-me que ela ficasse financeiramente segura. Jane ainda vive em nossa casa de Beverly Hills e continua a encontrar alguns dos seus parentes que são operadores do McDonald's há muito tempo. Em 1965, eu havia comprado uma fazenda no sul da Califórnia com a intenção de transformá-la em um centro para os seminários McDonald's e sede da fundação filantrópica que iniciaria no mesmo ano. Era uma localização maravilhosa e construí uma grande cabana com uma vista espetacular das montanhas ao redor. Johnny e eu nos casamos lá, em frente à imensa lareira de pedra, em 8 de março de 1969. Enfim, sentia-me completo. Agora disse para mim mesmo: poderia ter uma vida um pouco mais tranquila e desfrutá-la. Havia acabado aquela fome de produzir sem parar. O mundo dos negócios, porém, não é como pintar um quadro. Não se pode dar uma última pincelada sobre ele e depois pendurá-lo na parede e admirá-lo. Temos um slogan publicado nas paredes da sede do McDonald's que diz: nada retrocede como sucesso. Não permita que isso aconteça conosco ou com você. Eu não estava disposto a permitir que isso acontecesse comigo. Fred Turner fazia um excelente trabalho na gestão da empresa, e eu sabia, mas havia muitas áreas que precisavam da minha atenção. Em muitas corporações, quando o figurão promove isso, na verdade é um papel de testa de ferro. Assim, ele se torna presidente dos entediados. Não eu. Admito que não mais me envolvi nos confrontos das sessões administrativas, gritei e dei murros na mesa. Tal comportamento era para Fred e sua equipe executiva. Contento-me em sentar, ouvir e jogar Big Daddy.
opinando apenas quando me pedem. No entanto, sou o chefe quando se trata de desenvolvimento de novos produtos e aquisições no mercado imobiliário, áreas para as quais sempre tive uma habilidade especial. Sempre as apreciei muito, então o trabalho é ainda mais divertido para mim agora do que antes de eu intensificar meu ritmo. Continuo a olhar para o futuro do McDonald's e a avaliar novos itens do cardápio e novas propriedades à luz do desenvolvimento corporativo geral. Vislumbro no futuro possibilidades ilimitadas para o McDonald's, ainda mais do que existiam para nós 10 anos depois que comecei a rede. E agora temos a responsabilidade e os recursos financeiros para investigar todas as oportunidades de negócio que surgem. Fred conta com uma equipe de alto nível liderada por Ed Smith, que se tornou presidente e diretor administrativo em janeiro de 1977. Ele e a sua equipe entendem o que faz, tocar a caixa registradora e como cuidar do cliente. É claro, aspectos que sempre foram o ponto forte de Fred Turner como presidente. No fundo, Fred sempre foi um gestor. Em janeiro de 1967, ele foi nomeado presidente do conselho. O conselho deu à minha presidência outra acelerada para presidente sênior. É impossível prever quais serão as novas oportunidades para o McDonald's, mas com certeza virão quando o país crescer e as novas necessidades sociais e econômicas se configurarem. Nossa história tem sido marcada por mudança e não se pode considerar nosso crescimento sem levar em conta o contexto em que ocorreu, com os Estados Unidos passando por imensas mudanças sociais. O McDonald's de hoje está muito diferente da empresa do início, e isso é bom. Reagimos às mudanças sociais do final dos anos de 1960, aumentando a contratação de funcionários de classe minoritárias e organizando um programa para atrair, por exemplo, operadoras negras qualificadas. Temos liderado no avanço do capitalismo negro, também tornando o consumo de energia em nossas lojas mais eficiente do que nos lares para preparar refeições equivalentes. Somos agora internacionais. A Universidade do Hamburgo tem um campus maravilhoso com salas de aula equipadas com os materiais mais modernos de apoio pedagógico. Nossa sede tem seu próprio edifício de 8 andares em Oak Brook, um subúrbio a oeste de Chicago. As tarefas que um de nós costumava manipular em alguns minutos de tempo livre a cada semana progrediram para departamentos inteiros com centenas de pessoas na equipe. No entanto, infelizmente, alguns de nossos operadores se ressentiram com as mudanças. Não conseguiram compreender aquele panorama das janelas de suas próprias lojas individuais. As operações não mudaram, então por que a empresa precisava mudar? Eles queriam de volta os bons tempos do passado, quando podiam pegar o telefone e conversar com Ray Kroc ou Fred Turner, que os ajudariam em seus problemas. Conforme nos tornávamos mais descentralizados, esses operadores dos velhos tempos se estabeleceram como executivos responsáveis por distritos e regiões, que em muitos casos envolviam pessoas muito mais novas para a organização, as quais não haviam vivenciado as lojas com eles, como Fred Turner fizera, ou mesmo os ajudado a limpar seus parques de estacionamento como eu. No entanto, havia outro componente na situação. A licença de 20 anos de alguns desses franqueados estava se aproximando do final. Entre eles, havia um monte de maçãs podres, que sabiam ser escassas suas chances de lhes serem concedidas novas franquias. Esses personagens, por seu infortúnio, tentaram tirar vantagem da companhia, formando o que chamaram de Associação dos Operadores do McDonald's. Assim, lá pelo ano de 1973, organizaram e publicaram um boletim informativo recheado de terríveis fofocas. O tema rapidamente se tornou banal. A empresa mudou. Se você não lutar, será expulso quando sua franquia expirar, e a empresa assumirá a loja. Isso é um óbvio absurdo, pois não queremos que os estabelecimentos pertencentes à empresa excedam 30% das unidades totais. Além disso, precisamos de bons operadores. Seria o ápice da loucura dispensar um operador que conhecesse nossos padrões de qualidade, serviço e limpeza. Alguém que estivesse estabelecido seu McDonald's em um bairro, construído boas relações com a comunidade e criado motivação entre os funcionários.
Entretanto, a campanha de intimidação do MOA provocou apreensões. Mesmo alguns dos nossos bons operadores, que deveriam saber que não precisavam se preocupar, passaram a exigir contínuas garantias de que não pretendíamos comprar sua loja. O MOA foi organizado por Don Cullen, um empregado do início da corporação que, em vez de dar golpes baixos na empresa, deveria estar orando em agradecimento ao McDonald's todas as manhãs. Ele foi um dos pequenos grupos que compartilhariam minha compra do Price Castle Sales. Dom, porém, não colocou dinheiro e todos os seus pagamentos mais juros era apenas cerca de 7%. Foram pagos com dividendos que o grupo recebeu dos lucros do Price Castle. Quando o Price Castle foi vendido para a Martin Brown Corporation, em menos de 2 anos, Dom acumulou um lucro de 6 dígitos. Ele então adquiriu 20.000 ações do McDonald's, que o transformaram em um milionário. Embora ele seja muito presunçoso e arrogante hoje para assumir. Que irônico isso ser, de fato, um presente meu. Cullen é um sujeito rancoroso, talvez por ter sido demitido. De qualquer forma, June Martino sentiu pena dele e, por essa razão, trabalhou para que ele pudesse comprar 2 excelentes lojas do McDonald's em vez de verbas rescisórias, pois não tínhamos dinheiro de verdade naquela época. Em todo caso, ele recebeu afeição nas transações conosco e a pagou com ingratidão. Conseguiríamos ter encontrado os operadores envolvidos no MOA e complicado as coisas para eles, independentemente de manterem secretas suas listas de membros. No entanto, não nos importam as espionagens e intrigas. Nós nos recusamos a chegar ao nível deles. Portanto, restava-nos esperar que a influência do grupo evaporasse. Os bons operadores, aliados a eles em alguns momentos, ficariam enojados com o negativismo do MOA. Perceberiam que, embora a corporação tivesse crescido e se tornado por necessidade mais impessoal, nossa filosofia básica e nossos valores não haviam mudado. Flash mental. Estou sentado no escritório de Frank Carter em 1954, discutindo o acordo de licenciamento que ele estava elaborando para eu usar no acordo de franquias que estabeleci com seus clientes, os irmãos McDonald's. Ele insiste em todos os tipos de cláusula e frase que são um suplício, querendo especificar o jeito para que eu possa controlar os meus licenciados. Estou meio nauseado com o mais afetado maneirismo do homem. Olho para a janela e ignoro até que termine a exposição. Ouça, Frank, digo a ele, você pode interromper as ações desses caras com todos os cis. Porém, e enquanto de que gosta. Mas isso não vai ajudar o negócio em nada. Só haverá um grande motivador no desenvolvimento da lealdade nessa operação. Isto é, se eu tiver uma transação justa e o cara ganhar dinheiro, se ele não ganhar dinheiro, estarei com problemas. Vou perder meus ativos, mas estarei lá, ajudando e fazendo o possível para ter certeza de que ele ganhará dinheiro. Enquanto eu fizer isso, tudo estará bem. Naquela época, claro que eu não poderia prever um operador que possuísse 25 ou 30 lojas. Não poderia imaginar situações nas quais um operador alegasse que estávamos prejudicando o seu volume de vendas, localizando outra loja muito próxima dele. Não poderíamos imaginar ter de lidar com uma franquia cujo operador morre deixando a viúva para administrar a loja. Temos viúvas operadoras hoje, e são boas. Não pensava no que aconteceria quando uma franquia expirasse, mas a filosofia básica das minhas palavras para Cutter era tão verdadeira hoje quanto naquela época. Somos uma organização de pequenos empresários. Enquanto lhes oferecermos um justo acordo e os ajudarmos a ganhar dinheiro, seremos amplamente recompensados. Acho que o MOA perdeu qualquer poder que já teve e em breve desaparecerá. Fred fez um discurso combativo em nossas convenções de 1976 na Flórida e no Havaí, desafiando-os a aparecer a campo aberto com todas as reclamações que tivessem, ou então a sair do caminho, pois continuamos progredindo com ou sem eles. O silêncio desde então só pôde significar que o MOA está menor. Diante da necessidade de lidar com todos esses acontecimentos e agências governamentais como a OSAS, fazendo montanhas de documentos para nós,
Algumas das coisas que eu considerava muito importante estavam caminhando bem devagar. Uma delas dizia respeito à nova aparência arquitetônica de nossos restaurantes, edifícios de tijolos com telhados em estilos mansarda, elegantes extensões de janelas e acomodações interiores. Vale a pena destacar que depois desse novo estilo ser adotado e se espalhar por todo o país, tornou-se objeto de discussões muito importante nos discursos de arquitetura. James Volt, que ministrava aulas de arquitetura em Yale, afirma acreditar que o estilo possui grande potencial na medida em que se associa à energia das formas pop americanas à utilidade funcional e construção de qualidade. Conforme o gosto do consumidor médio se torna mais sofisticado, geram-se pressões que podem transformar as energias visuais e psicológicas da faixa comercial americana em um patrimônio cultural. Ele também se refere ao fascinante problema arquitetônico de se criar para o cliente uma imagem facilmente identificada e desejada. Aprovei o novo design em 1968, visando substituir todas as nossas instalações de telhas vermelhas e brancas. O processo representou uma mudança drástica na imagem que tínhamos criado e na qual investiríamos tanto. E Fred e eu precisávamos batalhar bastante para forçar a barra e empurrá-lo para o conselho de administração. Brett Cameron, responsável pela construção, é muito conservador. Brett foi o defensor do Mini Mac, uma versão reduzida do novo restaurante do McDonald's que poderia estar localizado em comunidades menores, onde talvez não houvesse comércio suficiente para comportar uma loja de tamanho normal. Essa concepção se desenvolveu a partir de uma teoria de Luiz, chamada de mono-index. A ideia de Luiz era que quanto maior o nível de tédio em uma cidade, mais chances haveria de o McDonald's fazer negócio lá. Ele disse: nas grandes cidades, com todo tipo de lojas e restaurantes, você é apenas uma dos milhares de opções. Mas quando você entra em áreas onde não há nada para fazer no domingo à tarde e as pessoas não sabem como gastar o tempo livre, sua taxa de frequência aumentará drasticamente. E existe, na verdade, uma infinidade de áreas desse tipo, em que o índice de tédio é muito alto. Lá estão pessoas esquecidas pela indústria, ignoradas pelas vias expressas e pelo shopping center. No entanto, elas são importantes para nós. O coração da América ainda está naquelas finais de mundo. Brett então criou o conceito Mini-Mac. Publicou-se um panfleto promovendo-o e Fred Turner comprou a ideia. Eu estava tão malditamente furioso que me sentia pronto para transformar meu escritório no 8º andar do nosso novo prédio em uma gaiola de batedura de beisebol e deixar esses 3 sujeitos fazerem isso com meu bastão. Sofria com artrite reumatoide no quadril e a dor não ajudava em nada à minha disposição. Mas a razão pela qual odiava a ideia do Mini-Mac era que estava pensando de modo tacanho. O plano de Brett era comprar um imóvel para uma loja de tamanho normal e instalar ali uma pequena unidade. Se ela fosse bem, então a expandiríamos. Foi difícil argumentar contra o projeto, porque decolou muito com sucesso. O Mini-Mac inicialmente fez em torno de $60.000 no primeiro mês. No entanto, depois de terem construído aproximadamente 22 mini unidades, algumas sem assento e outras com apenas 38 lugares, finalmente se cansaram da minha gritaria e cancelaram o projeto. E fizeram muito bem, pois esses minis foram convertidos em lojas regulares e a maioria está fazendo um tremendo negócio. Acredito que, se caso pensasse pequeno, a tendência seria continuar pequeno. Com Brett mudando de comportamento em relação ao projeto Mini-Mac, ganhamos estímulos para nossa campanha de remodelação e acomodações no interior das lojas. Ainda tive de continuar martelando na questão, pois em locais onde achavam que precisaríamos de 80 lugares, eles estavam colocando 50. Onde eu achava que precisaríamos de 140, eles estavam colocando 80. Há argumentos que justificam ambos os lados. Se fossem instalados 140 lugares, poderiam ser ocupados somente 1h30 até meio-dia. O resto do tempo, talvez fosse uma boa parte deles, ficasse vazia. Isso ocorre em muitos restaurantes no centro da cidade.
caso seja necessário bancar muitos assentos vazios por 18 ou 24 horas por dia, a economia não funciona. Mas em tudo que se trata do McDonald's, obviamente, acabo privilegiando o nível mais alto. Fred Turner também, e gosto de pensar que esse negócio expandirá para tributar as instalações previstas. Em outras palavras, caso haja algumas bases extras de grelha e uma estação extra para as frituras, ou caso se instale mais uma caixa registradora do que os negócios existentes exijam, haverá o desafio a usá-las. Enquanto estou falando sobre Brad Cameron, ressalto que sempre considerei nossos conflitos criativos. Primeiro foi na Califórnia, quando ele era um supervisor da área em Los Angeles. Ele e Fred geralmente assumem uma posição conservadora em qualquer questão. Sou liberal, e essa diferença sempre torna as reuniões executivas interessantes. Alguns dos meus caluniadores, e acabei conquistando poucos ao longo dos anos, declaram que minha propensão para experimentar novos itens de cardápio é uma indulgência tola. Afirmam que isso se origina do fato de eu nunca ter superado o desejo do meu representante de ter algo novo para vender. McDonald's está no negócio dos hambúrgueres, dizem eles. Como Kroc até considera a possibilidade de servir frango? Ou perguntam, por que mudar uma combinação vencedora? Claro que não é difícil demonstrar o quanto nosso cardápio mudou no decorrer do tempo. E ninguém conseguiria discutir o sucesso de adições como McFish, Big Mac, torta de maçã e Egg McMuffin. Para mim, o mais interessante sobre esses produtos é que cada um evoluiu com base em uma ideia de um de nossos operadores. Desse modo, a empresa se beneficiou da engenhosidade de seus pequenos empresários, enquanto esses estavam sendo ajudados pela imagem da rede e pela nossa força publicitária. A meu ver, isso é o exemplo perfeito do capitalismo em ação. A concorrência com o catalisador para cada um dos novos produtos. Norgron surgiu com o Fillet of Fish para ajudá-lo em sua batalha contra a rede Big Boy nas paróquias católicas e Cincinnati. O Big Mac resultou na necessidade de um sanduíche maior para competir contra o Burger King, uma variedade de invenções de lojas especializadas. Jim Delitin, em Pittsburgh, foi o responsável pela concepção do Big Mac. Harold Rosen, nosso operador em Connecticut, inventou nossa bebida especial do dia de São Patrício, The Shamrock Shake. É preciso um cara com um nome como Rosen para pensar numa bebida irlandesa, disse Harold e não estava brincando. Você pode estar certo, retruquei. É preciso um cara com um nome como Kroc para surgir com um sanduíche havaiano no Hula Burger. Ele não disse nada, sem saber se eu estava ou não brincando. Os operadores não são os únicos que trazem ideias criativas para o nosso cardápio. Meu velho amigo David Wallstar, antes chefe da rede de cinemas Ballon Cats e com um grande talento para o merchandising, o sujeito que introduziu as lanchonetes originais da Disneylândia para o Walt Disney é um diretor externo do McDonald's e o único que surgiu com a ideia de um tamanho maior para as batatas fritas. David disse que as adorava, mas os saquinhos em que eram servidas não atendiam à vontade de consumo dele e não queria comprar dois. Nós então insistimos e ele finalmente sugeriu que tentássemos uma batata maior em uma loja perto de onde morava em Chicago. Eles têm uma janela lá que agora chamam de The Worsting Windows, porque cada vez que o gerente ou alguém da equipe olhasse, veria Dave espiando para observar como as batatas fritas maiores estavam vendendo. Ele não precisava se preocupar. O tamanho maior decolou como um foguete e agora é um dos nossos produtos mais vendidos. Dave coloca de fato o coração em seu trabalho como diretor, agora que está aposentado e tem tempo de sobra. Não há nada que ele aprecie mais do que viajar comigo para verificar as lojas. Nossa torta de maçã surgiu depois de uma longa busca por um tipo de sobremesa para o McDonald's. Senti que precisávamos de uma para completar nosso cardápio, mas foi um problema encontrar um produto que se enquadrasse facilmente em nosso sistema de produção e obtivesse ampla aceitação.